Escola sem partido é uma asneira. Agora, eu não posso concordar com o senhor. É uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia. Que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato histórico. Cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793. Nós vamos dizer, que pena, coitados dos reis, ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Não é verdade. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar, que além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas. Olá pessoal, eu estou aqui no meu gabinete e esse vídeo é em resposta a uma opinião do Dr. Leandro Carnal sobre o projeto Escola Sem Partido, aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, de minha autoria, mas que também está se disseminando como projeto de lei em várias assembleias legislativas e câmaras de vereadores e também no Congresso Nacional, por iniciativa e provocação de uma ONG chamada Escola Sem Partido também. Eu gostaria de dizer que eu decidi falar de igual para igual com o Dr. Leandro Carnal, a quem, aliás, respeito muito. Já tive, inclusive, a oportunidade de assistir palestras suas pela internet e depois compartilhá-las na minha página no Facebook, justamente por ver muitas coisas que fizessem sentido naquilo que ele defendia ou que ele falava. Agora, sobre o Escola Sem Partido, eu preciso lamentar diplomaticamente, que é o que ele disse também, o Dr. Leandro disse, o senhor disse que era sempre muito diplomata, mas que nesse caso não seria, mas eu vou manter a diplomacia ao dizer que discordo frontalmente da sua opinião. Eu sei que o senhor deixou a diplomacia de lado e, infelizmente, deixando a diplomacia de lado, acabou cometendo o erro dos intolerantes, daquelas pessoas que não aceitam o contraditório. Mesmo assim, estou aqui eu disposto a fornecer o contraditório, tanto ao senhor como a todos aqueles que me seguem. Porque quando o senhor fala que o projeto Escola Sem Partido é uma asneira sem tamanho, de fato, o senhor deixa de ser diplomático. Quando o senhor diz que é uma bobagem conservadora, de fato, o senhor perde a razão ao ser intolerante. Quando o senhor diz que é uma ideia absurda, o próprio absurdo está em não permitir que aqueles que têm um contraponto possam expressar a sua ideia de uma forma de fato argumentativa. Não, eu manterei aqui a diplomacia, até para dizer que não é a ideia do projeto Escola Sem Partido substituir uma ideologia por outra ideologia. Pelo contrário, a ideia do Escola Sem Partido é fazer que justamente aconteça aquilo que o senhor disse no final da sua entrevista, que haja uma escola que suscite o debate, em que o ensino seja de fato plural, em que, como o senhor mesmo disse, Mill e Marx sejam tratados igualmente. Agora, eu não posso concordar com o senhor quando o senhor diz que, na verdade, o professor militante de esquerda tem direito, dentro da sala de aula, de fazer a sua militância e que o jovem tira com isso as suas próprias conclusões. Não é verdade. Tanto crianças, sobretudo crianças mais novas, como adolescentes estão em processo de formação intelectual. E neste período, receber uma informação
enviesada ideologicamente, sobretudo aquele professor querido por todos, que a gente sabe como funciona a sala de aula, eu também já tive esse tipo de professor, isso acaba sendo extremamente nefasto para o estudante. E eu, quando pedi a seguidores da minha página que fizessem comentários a respeito de Escola Sem Partido, justamente para rebater todas essas informações que vêm da mídia de que Escola Sem Partido seria um projeto visando amordaçar as pessoas, ou os melhores professores, eu recebi páginas e páginas de comentários, mensagens, e-mails de alunos, de pais de alunos e de bons professores, eles sim amordaçados em um sistema de ensino que infelizmente muitas vezes protege essa minoria de maus professores que faz proselitismo partidário em sala de aula. Isso é criminoso. Mantenha a diplomacia, sobretudo para dizer-lhe que alunos, pais e professores tão desesperados que mandaram relatos como esses e que hoje estão publicados no jornal Zero Hora aqui de Porto Alegre. Mando para o meu gabinete, e o que eu quero apenas é que a Secretaria de Educação do Estado tenha um canal de comunicação para esses pais, para esses alunos e esses bons professores desesperados. Veja só, doutor Leandro, o que dizem esses pais, alunos e bons professores. Um aluno aqui, ó. Fui expulso da aula de Sociologia por defender o livre mercado em um estado menor. E a professora, filiada ao PCdoB, doutrinando os alunos a seguirem Marx e Lenin. Outra opinião, ou melhor, outro depoimento recebido. Induzido sempre pelos professores de história, saí da escola achando que socialismo era paraíso e capitalismo era opressão. Claro que o senhor vai dizer, não, mas o jovem depois chegou à conclusão de que não era bem assim. Mas quantos anos da vida intelectual deste jovem foram perdidos em virtude de uma doutrina imposta por um professor de uma forma totalitária, impositiva? Vamos começar a calcular isso, doutor Leandro. Isso é muito triste. Outro depoimento. Já sofri muita doutrinação e fico à disposição para relatar tudo. Inúmeros outros casos que vão me chegando ao gabinete. O que eu quero aqui, sobretudo, é que os pais de alunos, os alunos e os bons professores que hoje se sentem amordaçados, repito, para um sistema de ensino em que uma minoria de maus professores disseminou essa cultura da doutrinação ideológica na sala de aula. O que eu quero é que esses pais, esses alunos, esses bons professores tenham um canal de comunicação com a Secretaria de Educação, com o Ministério Público, enfim, com as autoridades competentes, para que elas, não eu, que de fato tenho posicionamento político, sou deputado estadual, não eu, mas que os órgãos competentes possam avaliar e garantir a melhor educação dos nossos alunos. Se não for assim, vamos continuar indo ladeira abaixo na nossa educação, cada vez menos séria, com as matérias cada vez mais defasadas. Basta ver todos os índices educacionais, eu sei que o senhor tem conhecimento disso, cada vez menos plural. O que eu quero é pluralidade em sala de aula, e é por isso que vou defender sempre uma escola sem partido. Uma escola com partido é uma escola que não passa a matéria de forma plural como ela é. É uma escola em que professores não abrangem o conteúdo na sua totalidade e, portanto, não dão a liberdade aos estudantes para que depois escolham o rumo que querem tomar ideologicamente falando nas suas vidas. Porque a escola com partido é tão necessária para sindicatos e partidos de esquerda, sobretudo, mas partidos totalitários, sejam de esquerda ou de direita, porque essas ideologias precisam ser impostas de cima para baixo. E o senhor sabe disso, o senhor historiador também conhece muito a história e sabe que ideologicamente partidos totalitários e ideologias totalitárias só se impõem pela força. Já a defesa do indivíduo, a defesa da liberdade do cidadão, do Estado de Direito, da democracia, só se faz em um ambiente livre. E é por isso que com a pluralidade de ideias, com a pluralidade de conhecimento dentro da sala de aula, todos ganham. Porque o estudante, quando tem uma educação verdadeiramente livre, também em liberdade depois pode escolher que ideologia ele vai seguir.